o caminho que o povo está fazendo com a terra prometida. Provavelmente esse é o discurso dos primeiros tempos, dos primeiros passos deles no deserto. E agora eles começam a murmurar, com saudades do alimento. A fome faz murmurar, a saudade do alimento, que era estável na escravidão, fez com que se questionasse Moisés: tirou-nos de lá para viver, para morrer de fome aqui? Nos trouxe a esse caminho para nos matar? Pois bem, o discurso de reclamação, o discurso de murmúrio, ele é muito interessante quando a necessidade acontece, quando a fome acontece. A fome, ela é um desafio na história, mas ela também é uma ocasião que nos expõe a nossa fragilidade. E quando nos damos conta da nossa fragilidade, é que nós normalmente não raciocinamos muito, mas reagimos segundo aquilo que temos no coração. Nessa hora, normalmente, por isso o jejum é uma ferramenta interessante no crescimento espiritual. Nessa hora nós apontamos um pouco qual é o rumo do nosso coração. Se queremos Deus, clamamos por Ele. Se nosso coração está no ponto de conversão que precisa melhora, nós ainda murmuramos pelo pão. Pois bem, da primeira leitura eu quero colher o contexto do deserto. No contexto do deserto, nós encontramos a realidade do próprio deserto, que nos expõe à nossa fragilidade, à minha fragilidade. O deserto é um lugar árido, descampado, onde nós sentimos falta, privação, aonde eu me dou conta de estar sozinho, num lugar inóspito, que ora é quente, ora é frio. O deserto, ele nos expõe às nossas fragilidades. Ele faz perceber, diante do contexto difícil, que eu não consigo suprir por mim mesmo tudo que preciso. Eu preciso de ajuda, eu devo esperar ajuda. O deserto me provoca o essencial. O que eu tenho para sobreviver, para me manter? O deserto me educa, me dá conta de que eu não sou Deus, de que eu sou homem, com tudo que o homem é depois do pecado. O deserto me revela também o quanto eu sou resistente à condução, à orientação, a cuidados. É um lugar de exposição que me revela a minha fragilidade e que me diz muito de mim, muito da minha fragilidade. Agora também é parte do contexto do deserto o fato de não sou amado por Deus. Por quê? Porque, embora o povo esteja vivendo um trânsito difícil, Deus não abandona o povo. Deus continua amando com o mesmo amor, embora eu esteja reclamando, embora eu esteja murmurando, embora eu tenha me esquecido lá atrás, que eu deixei claro ao povo que nós estamos saindo da escravidão para a liberdade, retomando o nosso lugar na história, lugar que me é próprio. Embora isso, eu agora digo que esqueço do contexto de Deus me conduzindo e reclamo da fome. E amaldiçoo quem me movimentou para Deus, Moisés. Sabe, Deus, apesar disso, não muda de opinião. E quem nos faz perceber esse contexto do amor de Deus, sobretudo nos desertos, quem movimentou para Deus, Moisés. Sabe, Deus, apesar disso, não muda de opinião. E quem nos faz perceber esse contexto do amor de Deus, sobretudo nos desertos, é Paulo na segunda leitura, quando ele sugere que nós vivamos segundo a nossa identidade, que a nossa vida seja uma vida que corresponda àquilo que eu sou. Se eu sou frágil, se eu sou pecador, se eu sou limitado, mas
eu sou alguém que sou amado profundamente por Deus, e o modo de Deus me dizer seu amor é sua condução, e na sua condução, seus cuidados concretos por mim. Paulo diz isso, chamando atenção, adiante dos contextos de deserto, sobretudo, nos revestirmos do homem novo. Ele diz, revestir o homem novo, criado à imagem de Deus e em verdadeira justiça e santidade. Isso, em outras palavras, toma consciência de quem és. A consciência de quem és vem de Deus, que é amor, e vem, sobretudo, de Deus Filho, que nos ensina a sermos filhos. Que diante da minha fragilidade, diante do que eu sou essencialmente, Ele me diz, me ensina a ser o que eu sou. Em outras palavras, Paulo nos diz, como no caminho dos desertos, no caminho das dificuldades, no caminho da exposição da minha fragilidade, ele diz, vista-se de novo, mas não vista o que a onda te sugere. Vista o que Deus propõe. Tu te faça firme dos costumes que são nossos. Se estabilize no amor que Deus é. O mesmo amor com que nos ama. Tudo isso se revestindo da decisão de ficar perto de Deus. Da escolha por se envolver com Deus. Vencendo o orgulho de dar razão a Deus. Às vezes eu não dou razão a Deus por orgulho. Não vou dar o braço a torcer, não. Eu estou certo. Vença o orgulho e diga, Deus tem razão. Prefira preencher-se por dentro do que vem de Deus, embora tantas vezes seja mais difícil. Naturalmente, as lógicas que te sugerem ser empoderado de si, elas vão naturalmente, se você se reveste de Deus, naturalmente, elas vão brilhar menos, vão fazer menos sentido, e como é próprio das lógicas sem Deus, elas vão passar, e depois que passam, o que fica? Fica Deus que sempre brilha, Deus que sempre permanece, e fica você do lado de Deus, fica você que escolheu a Deus. Revista-se do Cristo, é a sugestão de Paulo. A voz de Cristo nessa liturgia para nós, ela traz tantas ideias, mas eu quero trazer 3 aqui para nos provocar. Cristo no Evangelho disse que eu sou o pão que veio do céu, o pão que dá a vida ao mundo. Ele se faz revelar como o pão que nos nutre inteiramente. Vieram buscá-lo pelo pão que nutriu antes, pão físico, o pão da multiplicação, mas o pão que nutre inteiro é Ele, o pão do céu. E aqui é interessante, diante de qualquer deserto, o que significa esse pensamento? Cristo nos nutre inteiramente. Primeiro ele lembra que lá no deserto, lá no contexto do povo caminhando para a terra prometida, ele nos lembra que quem deu aquele pão não foi Moisés, foi o Pai do céu. E que quem dá o pão do céu é o Pai do céu. E o pão do céu, repito, é Ele que desce ao mundo, que dá vida ao mundo. Que conclusões nós podemos tirar disso? O que isso significa no nosso pensamento? Significa que diante de qualquer deserto, e aqui eu quero falar do deserto da pandemia. A pandemia nos traz comportamentos similares àquele do povo de Israel. Eu tenho que me isolar. Está confuso. Está difícil. É dolorido perder alguém. É difícil dar saudade. Os cuidados são difíceis de se sustentar. É chato ficar dizendo, senta aqui, senta ali. É ruim, é desgastante dizer, não faça desse modo, prejudica o outro. Isole-se. O contexto da pandemia gera em nós a mesma coisa que aconteceu no deserto. O deserto é hoje, a pandemia é a expressão de deserto hoje. É o desafio
ao invés de nos isolarmos dele, nos abrirmos com mais confiança na condução dele do que da nossa própria condução. Nesse contexto de deserto, essa palavra, eu sou o pão que veio do céu e dá a vida ao mundo, ele nos ensina que diante deste contexto de deserto, de cruzes, dores, medos, dúvidas, sofrimentos nascidos de não compreensões, eu sou insistente e amorosamente amado por Deus. Essa palavra, eu sou o pão que veio do céu e dá a vida ao mundo, ela também nos faz cientes que Deus olha para as nossas murmurações, pirraças, recuos e não deixa de oferecer a nutrição da carne e do céu. Ele não muda de opinião, ele não recorda para si, nem para nós, os rumos que eu abracei por causa do empoderamento que o pecado me gerou. Deus não joga na minha cara as minhas resistências. Pecou, hein? Está errado, hein? Se lascou essa semana, hein? Não. Deus, ele sabe que apesar de nossa cabeça dura em duvidar dele, ele insiste em amar. O fato de se fazer pão do céu é o fato de um Deus que insiste em declarar amor por mim. E por que eu não entendo esse amor declarado? O que falta a Deus dizer para que eu me entenda amado por Ele? Aqui eu quero propor o caminho, terminando essa homilia, do exercício de santidade. E esse exercício de santidade eu quero colher justamente de Paulo, que sugere revestir-se de Jesus. Esta semana, revista-se de Jesus. E qual foi um pouco o ponto de partida que me fez, que vou te dar como sugestão, mas me fez pensar nesse revestir-se de Jesus? No piso do templo da nossa paróquia, já há alguns dias, um mês e meio mais, a gente vem reparando que ele está descascando. E eu ouvia reclamações do tipo, padre, está descascando, para a primeira comunhão vai ter que arrumar, vai ter que trocar, isso e aquilo. Nós fomos analisar. E eu pedi uma empresa para avaliar o piso, porque trocar simplesmente é a solução mais fácil. Mas me espantou o fato de que a empresa disse, não, isso não é esta pedra não está danificada, ela está com crostas muito antigas de cera. E o que está descascando é essa crosta de cera que não deveria nem ser esta e nem desta cor. Eu falei, tá bom, então me mostra como é que está essa pedra hoje. Aí aqui num pedacinho ali dentro, um pedacinho aqui do nosso espaço, ele fez a limpeza da pedra. E eu fiquei espantado, eu falei, isso daí está aqui, está tudo debaixo dessa cera, padre, dessas crostas de cera. Pois bem, quando ele falou isso, ele deixou lá as duas amostras ali no piso limpo, para a gente escolher a que vai ficar, né, com uma resina que vai dar o brilho efetivo. Mas ali eu fiquei um tempinho olhando, eu falei, mas meu Deus, esse chão sou eu. Sou eu por quê? Porque no meu empoderamento eu vou me oferecendo e me dando os cuidados que resolvem segundo o que eu acho que é melhor. Eu passo cera verde, eu lustro com isso, eu lustro com aquilo, eu busco o brilho segundo o meu cálculo, nesse chão que você está pisando. Mas a cor dessa pedra não é essa que vocês estão vendo. Quando eu vi, eu sei a cor original de uma ardósia, mas quando eu vi a ardósia do meu templo, do nosso templo, escondida debaixo de crostas, eu pensei, eu também estou, como filho de Deus, escondido debaixo de crostas, de construções, de confianças, de experiências. E aí, onde que entra essa intuição diante dessa pedra limpa, o exercício de santidade? Pois bem, nessa semana, priorize a companhia de Cristo. Deus não desiste de você.
corresponda a Deus que não desiste do seu amor, priorizando a companhia de Jesus por meio da palavra e da Eucaristia. Fique perto do Senhor que insiste em estar perto de você. Permita que o Senhor te mostre o que não é você e o que é você. Ah, padre, mas dói quando Deus mostra, dói quando Ele diz, não faça isso, não faça aquilo, este rumo não vai me dar felicidade, dói. Agora imagine se fosse você a pedra em que eu vou passar a lixa. Ah não, padre, vai doer, eu não quero nem ver. Sabe, resistir aos cuidados de Deus é resistir a ser quem eu sou. E aí eu vou experimentar belezas e brilhos que não são meus e que passam. Quando daqui a 2 semanas vocês verem esse piso diferente, vocês vão dizer, isso estava aqui? Isso estava aqui. Agora nós podemos pensar que revestir-se de Cristo agora é ter os cuidados justos. Então, o que é um cuidado justo de quem se reveste de Cristo? É confessar-se. É priorizá-lo na sua agenda nessa semana, por meio da palavra e do pão, corresponder ao amor que Ele tem para comigo. E em cada encontro com Ele, fazer aquilo que o Evangelho sugere. Ele diz, a obra de Deus é que acrediteis em mim. Pergunta técnica. O quanto você acredita em Deus quando vem na missa? Ué, padre, é óbvio, eu acredito em Deus. Ok. Se acredita, o quanto sai daqui disposto a ser coerente com o que se ouve aqui? Pergunte-se, seus costumes, meus costumes, são costumes de um cristão? Eu vou a Deus com fome de orientação para viver, ou vou a Deus com fome de frases bonitinhas para colocar em memes durante a semana nas minhas redes sociais? Eu procuro equilibrar as minhas dúvidas, medos, tudo o que me causa instabilidade a partir do amor de Deus como critério? Nessa semana, revista-se do amor de Cristo. Revista-se de Jesus. Priorize a companhia dele como correspondência, como quem corresponde ao amor com que ele te ama. Revestir-se de Cristo é tornar-se aquilo que você é ser o que eu sou. Não espere tanto tempo, nem os cuidados que o empoderamento te pode gerar, de cegueira, de medo e de instalação em postos onde você não vai ser feliz. Pode experimentar algum brilho, mas felicidade, não. Nessa semana, revestir-se de Jesus, priorizando a companhia dele, na palavra, no pão e, sobretudo, na confissão. Amém.